while driving carpool and banging your Pilates instructors to fill the empty voids in your life, we'll see who gets the last laugh. My mom grew up here, that old house on the hill. Wait, the ghost house? Is your mom Lydia Dietz? Unfortunately. She's a legend. The living, the dead. Can they coexist? Now's my chance. Ghosts aren't real. Only gullible people believe that kind of crap. I can't believe I'm doing this. Beetlejuice, Beetlejuice, Beetlejuice. Olá, sejam todos mais uma vez bem-vindos ao C-Pop, podcast de cultura pop do Correio do Povo. Eu sou o Carlos Correa e aqui comigo Márcio Gomes. E aí, Márcio, tudo bem? De novo, Carlos Correa. Estamos aqui. Não se pode falar 3 palavras hoje, né? Não. Em específico. Vitória Rodrigues, tudo bem? Seja bem-vinda. Oi, Carlos, tudo bem? Tudo bem. Estamos aqui para falar de Beetlejuice. Beetlejuice? Beatles. Os fantasmas ainda se divertem. Sequência, obviamente, de Os Fantasmas se Divertem, filme dos anos 80, do Tim Burton. É uma sequência direta, né? Porque tem praticamente todo o elenco. Em termos de tempo, obviamente, se passou... Eles não dizem ali o ano, mas se passou... do nosso tempo, né? Era de 88. Não, eles falam no final que tem menções ali a 2024, né? De 88 então, a 24. É uma sequência direta dos personagens, não necessariamente para naquele tempo exato. Quase todos estão de volta. Não chega a ser spoiler, porque isso já foi noticiado antes, que o casal de vivos que morre no primeiro filme, que são os protagonistas... vividos pelo Alec Baldwin e pela Geena Davis, esses não voltaram. De resto, tá quase todo mundo aí. Tem um personagem só que depois a gente fala um pouquinho mais por que não voltou, ainda que ele tá ali, né? Tá meio ali. Mas enfim, a trama nova, ela se desenvolve justamente a partir... eu ia deixar para falar um pouco depois, mas acho que a trama se desenvolve a partir disso, né? O pai da personagem da Winona Ryder no primeiro filme, né? Ele morre logo no comecinho desse, que nem aparece, na verdade, né? E aí a história se desenvolve, tem vários núcleos que todos se desenvolvem a partir disso, assim. Eles têm que voltar para casa do primeiro filme. A Winona Ryder agora tem uma filha vivida pela Jenna Ortega. Ela também está vivendo ali uma relação com... Mamichos. Um picareta, né? Vivido pelo Justin Theroux. E nesse meio tempo também tem o Beetlejuice, que está sendo perseguido pela ex-mulher. A gente tem uma história pregressa do Beetlejuice. Então a história se desenvolve em torno de todas essas histórias paralelas. Ela é um pouco mais complexa, até que a primeira. Cara, não quer dizer muita coisa, né? Tem muita história paralela. Podia ter sido uma só, né? Mas enfim. O primeiro é um filme bem retinho. Esse aqui... São essas histórias que acontecem tudo ao mesmo tempo, até fecha tudo no final e tal. Mas enfim, sem a parte dos spoilers, primeiro... Antes até, deixa eu só falar um pouco da produção, porque eu estava lendo antes aqui. E esse é um filme que a sequência, ela começou a ser planejada, ou começou a ser cogitada, pelo menos, logo depois que saiu o primeiro filme, lá mesmo nos anos 80. 88 e 89 já se falava, o título original dessa sequência seria Beetlejuice no Havaí, por aí a gente imagina como ficou diferente, né? O que perdemos numa realidade paralela, né? Exato. Passou pela mão de muita gente, até o Kevin Smith, né? O diretor chegou a ser convidado também para dirigir, que a gente imagina que poderia ser também bastante distinto do que acabou acontecendo. Beetlejuice num posto de conveniência. Assim, Beetlejuice com super-heróis. Mas enfim, acabou que essa é uma daquelas sequências que a galera tinha um pouco de receio de fazer para mexer com personagens que ao longo do tempo ganharam um espaço especial na memória afetiva das pessoas, mas não é uma produção que a galera não queria fazer porque tipo assim, acho que a história já acabou. Tinha uma história ainda ali para ser contada, né? E os caras sabem que nessa onda de nostalgia também podia dar dinheiro.
Então, meio que todo mundo aparentemente gostou de voltar. O Michael Keaton, a única exigência dele é que ele tivesse um pouco mais de tempo de cena, porque se tu rever o primeiro filme, de fato, ele não é o protagonista. Agora não, agora o primeiro nome que aparece ali é o dele. Ele tem bem mais espaço. A Winona Ryder também disse que estava disposta a voltar, e nas entrevistas, pelo menos, todo mundo disse que adorou a experiência, mas também ninguém ia dizer o contrário. Até porque não é um Madame Teia, né? Que todo mundo se detonando depois. Exatamente. Né? Queimado. Ainda tenho que ver Madame Teia, Márcio. Eu não vi também. Eu sei que eu não tenho, mas eu quero usufruir Ninguém dessa... botou uma teia na tua cabeça e tá te obrigando a ver Madame Teia. Dessa experiência, porque daí tu bota a régua tão embaixo que talvez os outros filmes fiquem melhores. Mas enfim, Márcio, diz aí pra gente, sem os spoilers, o que tu achou, assim, se estragou tua memória, não estragou? Pois é, essa coisa da memória era o que eu tava pensando. Eu acho que esse filme ele tem uma referência muito maior lá fora do que aqui, assim. Ele foi muito mais marcante, eu acho, para gerações de norte-americanos, pelo menos pelo que eu vejo o pessoal falando sobre esse filme. Assim. E aqui eu não vejo tanto, assim. Eu acho que algumas pessoas até lembram dele. Eu confesso que eu tinha algumas lembranças muito aleatórias. Da primeira vez que eu vi, devo ter visto quando era mais jovem, ou adolescente, sei lá. Mas eu não tinha a história do filme na minha cabeça. Daí agora, sabendo que ia ter o 2, eu assisti o filme de novo, umas 2 meses atrás. E me surpreendi um pouco com a história. Não tanto pela parte da comédia, ou pela parte do terror com comédia, mas na forma como o Beetlejuice tratava especialmente as mulheres, né? Porque aquele choque cultural via anos 80, assim, né? O Beetlejuice é um tarado no filme, né? Que ficou o tempo todo tentando agarrando as personagens femininas. Tanto é que ele se apaixona e tenta se casar com uma adolescente, né? Que é a Winona Ryder, que na época tinha 15 anos, eu acho, se eu não me engano. E então era isso que eu tinha presente da história, mas não foi algo que me marcou, não é algo que eu tenho uma grande nostalgia, assim, de como a gente tem de outros filmes, como, sei lá, Curtindo a Vida Doidado, Top Gun, Goonies, Gremlins. Eu acho que esses filmes pra gente é muito mais marcante do que esse aí. De qualquer forma, esse filme ele é quase que um fanservice, assim, pra quem tem essa memória mais presente do primeiro filme, assim, porque ele praticamente repete quase todas as gags e não só a questão das participações, mas das partes do filme que funcionaram no primeiro filme. A parte da sala de espera ali, dos mortos e tal. No primeiro filme tinha um time de futebol, né? Futebol americano morto ali sentado esperando e tal. Toda essa coisa do pós-morte como uma grande sala burocrática que tu tem que ficar na fila esperando para fazer a tua passagem ali. Também traz o Beetlejuice com sua verve cômica ali, embora um pouco mais, me pareceu, eu estava comentando com vocês, mais contido nessa coisa da safadeza dele. Eu acho que ele é um Beetlejuice ainda que dá umas olhadas e tal, mas bem menos escroto do que o Beetlejuice do primeiro. O fantasma envelhece. Envelhece ou também sofre a influência do tempo, né? O fantasma também não quer ser cancelado em 2024. Então, tem tudo isso, né? Eu acho que a Jenna Ortega, ela meio que repete o papel da Winona Ryder no primeiro filme, embora eu acho que a Winona Ryder tenha sido mais marcante, mas também é difícil tu conseguir bater ela, se for pegar toda essa nova geração, assim, de novos atores mirins, assim, ou não mirins, né, teens ou pré-teens, assim, galera, Stranger Things da vida. Nenhum deles tem a personalidade que tinha a Winona Ryder na época, assim. Millie Bob Brown, qualquer outro que tu vai pegar, a própria Jenna Ortega. Puxando um pouco pra trás, é que eu acho que já não era tão adolescente, mas puxando um pouco pra trás, talvez a Jennifer Lawrence, mas é outra vibe, né? É outra época também, mas eu acho que não teve, assim, papéis tão... Sim, que exigiram, que marcaram. A Jennifer Lawrence até teve, mas enfim, eu entendi o que dizer. Mas de qualquer forma ela tenta cumprir essa função, assim. A única coisa que eu acho que não é que... Não chegou a estragar o filme, acho que não é isso, assim, mas eu acho que ele poderia ter escolhido uma linha das diversas tramas que foram apresentadas. Ali tem a trama da Jenna Ortega com o par romântico dela ali, tem a trama do Beetlejuice com a Monica Bellucci, que é a ex-mulher dele, e daí no final essas duas tramas meio que... Tem a trama do William Dafoe? Tem mais a trama do William Dafoe, elas meio que se cruzam, assim, são meio que feitas de moda meio rápida. Tem a trama da Winona Ryder? Pra meio que chegar numa hora e meia, assim, porque esse é um filme que tu vai gastar 2 horas e meia assistindo, assim. Então, eu acho que abriram-se muitas arestas, assim, e nem todas elas foram devidamente polidas, né? Então, ficou muita coisa que poderia ter sido melhor explorada em todas essas tramas. Talvez tenha um Beetlejuice 3 e 4 dentro desse mesmo filme, assim. Sim.
Mas, de forma geral, eu gostei, assim. Eu acho que ele é divertido. Ele faz pro Beetlejuice, sei lá, o que... Não sei se o Carlos vai gostar, mas o que o Top Gun fez pro Maverick, assim, sabe? O Maverick ele fez pro Top Gun. Não, mas ele mais ou menos repete as mesmas coisas do filme anterior, assim. Eu acho que muito por pegar esse gap de vários anos, né? São quase 40 anos de diferença entre um e outro. Então, acho que... É um reboot remake. É um reboot remake, exatamente. É bem isso. Porque tu tanto agrada quem viu o filme lá nos anos 80, final dos anos 80, início dos anos 90, como tu também traz para as novas gerações, porque tu tem a dança da Wandinha, tu tem a Dino Ortega. Mas aí eu já aproveito para te perguntar e boto a Vitória também no papo, que é o seguinte. Tu acha que quem não viu, para quem não viu o filme, tá? Eu também gostei, achei divertido e tudo mais. Mas eu assim como os fantasmas, tu também te divertiu, Carlos Corrêa. O que eu acho só é assim, ele é um filme que ele parte do princípio que tu viu o primeiro. E eu até acho que a maioria do pessoal que vai ver esse filme é porque viu. Tem um aspecto da nostalgia. Porque ele não situa mais ou menos quem são os personagens. Tu tem que saber quem é o Beetlejuice, tu tem que saber que a Winona Ryder era a menina gótica do primeiro filme, que cresceu com 40 anos usando o mesmo corte de cabelo. Tu tem que saber quem são os personagens. Ele não explica, né? Ele não explica, mas eu acho que se tu não souber, também tu pega ao longo do filme, assim. Eu acho que se tu chegar... explica, né? Mas vocês acham que o Beetlejuice tá explicado? Não, pra mim não foi o problema. A minha dúvida é pra quem não viu. Ele tá mais explicado do que no primeiro. Tu tem pelo menos uma história de origem do Beetlejuice agora. No primeiro tu não tinha. Eles jogavam o Beetlejuice. Mas eu digo no sentido de... Porque o Beetlejuice era um vilão, mas não era ao mesmo tempo, né? E segue sendo assim, eu acho. É que dessa vez tem um vilão no filme. Não, tem vários, mais de um. É que tem mais de um. vários, né? E da Mas outra vez, não, o Beetlejuice era um... mas eu acho que isso não faz. Claro que quem Você tá assistiu... falando do Beetlejuice demais aqui, né? Daqui a pouco ele aparece. Daqui a pouco... Eu acho que... Claro que tu assistindo o primeiro filme, tu tem algumas referências maiores e tu consegue compreender melhor a trama, tu consegue entender mais as piadas, o que tá sendo referenciado ali, por que tais coisas aparecem, enfim, te dá um contexto maior. Mas se tu for pela primeira vez ali, eu acho que tem uma história fechada. Sim, né? Tem uma história meio tradicional e fechada que tu consegue... Mais fechada até que do primeiro. Que tu consegue acompanhar, e mesmo que tu não saiba da lenda do Beetlejuice ali te dá ali, logo no começo, antes dele aparecer, o Winona Ryder fala, tu não pode falar 3 vezes o nome dele e tal. Sim. Né? Então, que é basicamente tudo que tu tem que saber. Exatamente, não precisa ir muito além disso. Claro, tu não vai saber que a cobra que aparece ali apareceu no primeiro filme, quem várias é o Bob, coisas. Tu não vai ter a imagem do pai deles, mas também não precisa, tem um boneco ali, enfim. Né? Vitória, faz tempo que tu viu o primeiro ou não? Não. Mas esse é um bom parâmetro pra gente. Era nascida quando saiu o primeiro? Também não. Também não. Nem Também eu, não. Eu vi esse filme, na verdade, por influência de Carlos Corrêa. O primeiro, né? E eu gosto do primeiro, assim, eu concordo com o Márcio, eu acho que ele tem o Beetlejuice é muito tarado no primeiro. E tem muitas piadas que não caberiam hoje. E eu gostei dessa adaptação, assim. E eu acho também que a diferença do primeiro pro segundo é que a história principal gira em torno das 3 mulheres ali. Coisa que no primeiro não era tanto, assim. Tem ali a Winona com a Jenna, tem a mãe que resgata essa coisa da família ali, e a Jenna meio que costurando tudo isso e elas se unindo. A trama basicamente é em torno dessas 3 mulheres. E eu acho isso uma grande diferença do primeiro, assim. E eu gosto disso, assim, eu gosto. E eu também achei bem divertido, dei bastante risada, assim. Mas eu concordo com o Márcio também que não precisa ter visto o primeiro filme para entender e se contextualizar ali nesse segundo, assim. Mas eu também não... Achei muitas histórias no mesmo filme, assim. Tipo, ele ali com a ex-mulher poderia ter explorado muito mais, assim. Eles têm pouco contato, os dois ali, né? Sendo que ele passa o filme inteiro... Spoiler. Guarda pro spoiler. Se tu acha que vai dar spoiler, guarda. Tá. Mas não é bem um filme assim, meu Deus. Não é horror. Mas eles não, passam eu acho assim, que eu acho que tem uma surpresa no filme, que depois a gente até vai discutir se tu não vê ela vindo bem antes, mas enfim. Que é a questão do par romântico lá. Sim, eu acho que... Sim. Isso sim. Mas eu acho que ele, nessa briga de gato e rato com ela ali, eu acho que eles poderiam ter explorado melhor isso. Eu achei que foi muito batido, assim. Tipo, eles ficam o filme inteiro falando nisso e no final tem só um encontrinho ali, do nada acaba. Sim. Eu acho que eu senti falta de focar mais nessas historinhas que acontecem ao longo do filme, assim.
A gente ultimamente tem falado bastante aqui, né, da duração do filme e quanto ele demora a passar, né? Dos filmes que são curtos, mas passam rápido, dos filmes que são curtos, demora. Esse é um filme curto que passa rápido, né? Passa. Passou bem rápido pra mim. Se ele tivesse algum... Ou cortasse algumas dessas tramas, que nem vocês falaram, ou tivesse, sei lá, 20 minutos a mais para trabalhar melhor essas tramas, também não cansaria, né? Não. Porque ele é bem editadinho também. Eu basicamente concordo com vocês. Eu acho que ele honra o primeiro, por assim dizer. Eu revi o primeiro agora, semana passada, e assim... Tem muitos desses filmes que eles são melhores na nossa memória afetiva do que quando a gente vai ver mesmo, assim. O Fantasmas se Divertem, pra mim, é um pouco isso, assim. Eu lembro de várias cenas. Acho que pra mim a cena mais marcante é a cena do jantar, né, do primeiro filme, que eles estão dançando lá na música do Belafonte, né, o Banana Boat. Que eles cantam nesse, Eles né? cantam Que eles no cantam coral. nesse, Né? numa versão... Um coral, Mais assim. coralzinho, né? Eu acho que eles, inclusive, passam o tempo inteiro nesse filme tentando fazer uma cena musical tão boa. Gostei da referência ali do Soul Train, que não tem nada a ver com o primeiro, né? Mas era um programa de TV que tinha nos Estados Unidos, que eu até fui pesquisar e fiquei chocado em saber que ele teve mais de 30 temporadas. Só acabou em 2006, mas era um programa de soul music e tal. Eu acho, mas isso eu não consegui confirmar, porque tem o cara que fica chamando ali no trem, né? Eu tenho quase certeza que aquele cara devia ser o apresentador do programa. Mas não consegui confirmar. Enfim, de qualquer forma, eu acho que ele fica tentando emular aquela cena o tempo inteiro e não consegue. Acho que o mais perto é a cena da dança da Wandinha, né? A gente vai ficar falando Wandinha aqui o tempo todo. Uma coisa que a Vitória falou, eu também tinha me chamado a atenção, mas eu acho que... Bom, essa eu vou guardar para o spoiler. Tava pensando aqui, acho que eu posso entregar um pouco mais. Então eu vou falar o seguinte, acho que o elenco é muito bom. O elenco é até melhor do que o primeiro, porque se tu pegar aqui, quem que eles adicionaram... A própria Jenna Ortega é boa atriz. Eu gosto também dela. O Willem Dafoe é muito bom. O Justin Theroux também é muito bom, né? Ele faz o Picareta, que é... Porque nesse filme agora, a Winona Ryder, a Lídia, né? Ela é apresentadora de um programa de TV sobre casas mal assombradas. E ele é o produtor picareta que quer dar o golpe do baú nela, assim. Deu um spoiler aí, né, Carlos? Oi? Deu um spoiler aí. Mas isso aí tu saca no começo do filme. Isso aí tu saca no começo. No final ele só admite. Não acredito no amor, cara. Então, assim... esses novos personagens são... Tipo assim, ninguém destoa ali. Me chamou um pouco a atenção. Eu já sabia tipo, de alguns personagens que não iam voltar. A minha dúvida era o Alec Baldwin e a Geena Davis. O Alec Baldwin era mais provável que não voltasse, né? Porque ele tá com toda essa briga na justiça. Quem não lembra... foi ano passado, acho que não, faz mais tempo, né? Faz uns 2 anos. Faz uns 2 anos que ele estava na filmagem lá e disparou uma arma e a arma estava com a bala de verdade e o dublê, não sei se era dublê, acho que era dublê, né? O dublê morreu e tem toda uma briga na justiça, enfim, é uma questão bem mais complicada. Que inclusive, né, eu estava comentando na saída, tem uma piada que eu não sei se é referência, quer dizer, imagino que não seja referência, mas não sei se... Porque tem o personagem do Willem Dafoe, é um ator morto, e ele tem uma parte da cabeça atingida por uma granada. E ele diz que ele era ator e ele não sabia que aquela granada era de verdade. E no mesmo instante eu pensei assim, caramba, eles estão fazendo essa referência num filme que o outro personagem era o Alec Baldwin, que não sabia que tinha uma bala de verdade. Mas enfim. Que é o pai da Lídia no primeiro filme. É o Jeffrey Jones, né? Eu só estou tentando abrir aqui só para confirmar o nome. É o Jeffrey Jones, que é um cara bastante conhecido, era o diretor do Curtindo a Vida Doidado e tudo mais. Esse é o único cara do elenco principal ali fora, o Alec Baldwin e a Geena Davis, que não volta. E tu imagina que ele voltaria, porque ele está naquele núcleo ali da família. Só que também esse cara tem uma história mais complicada, que eu estava vendo aqui. Em 2003, ele foi preso por posse de pornografia infantil. Então, a partir disso, obviamente, a carreira dele
foi atingida com todo o direito, né? Nunca mais fez nada que preste, assim, nunca mais apareceu, na verdade, né? Ficou meio no ostracismo. E a saída que eles usam ali não deixa de ser criativa, né? Boneco de massinha, aparecem as fotos dele, assim. A cena que eles contam como é que foi a morte dele é divertida. Porque né? essa coisa da massinha é uma coisa bem do primeiro filme. O primeiro filme ele tem... Ele não era um filme de grande orçamento, né? Então, os efeitos especiais dele eram bem bizarros, assim, mas também bem próprios dos anos 80, bem de filme dos Era anos mais 80, com mecânicos, orçamento mais mecânicos, assim, que dá todo aquele aspecto por mais estranho que pareça no primeiro filme a gente vendo hoje, na época dava todo o impacto surreal pro filme, que eles repetem nesse filme de outra forma, daí agora com condições um pouco melhores em termos de efeito especial, assim. E essa coisa da massinha meio que entra nessa... dá essa possibilidade de tu conseguir resolver e recontar a história. Sim. O primeiro filme eu acho que era stop motion que eles faziam, né? E agora não, eles usam a massinha e daí fazem uma... Mas mesmo eu tinha um pouco de receio, tipo, tem um personagem, que não chega a ser o personagem, assim, no primeiro filme, que era o Verme, aquele do Mundo de Areia ali, né? Que era muito stop motion. E eu pensei, cara, daqui a pouco eles vão tacar um CGI, assim, vai ficar... Não, eles mantiveram. Não, eles Não, eles mantiveram mantiveram. a mesma coisa, assim, tu vê que é isso eu achei quase legal. um fantoche, assim, né? Esse aspecto surreal, quase lisérgico do primeiro filme mantém. Assim, mantém. Tem toda a mesma coisa Principalmente bem aquela louca parte do da primeiro sala de filme. espera ali é muito semelhante, por mais que seja melhor a qualidade de filmagem, enfim, tudo. É muito semelhante ao primeiro filme. É um bem Tim Burton no ácido, assim, tipo, E tu, uma coisa bem maluca. tu fica cuidando as mortes ali, né? O primeiro tinha até umas coisas meio incorretas, entre várias, Entre né? várias. Tipo, a morte do time de futebol americano. Esse tempo eu tava ouvindo um podcast que falava sobre a história do primeiro filme, e disse que ele era bem mais dark, assim, no script do que o que foi filmado. Por exemplo, a personagem da Dina Davis, ela era morta quando ela... Tem um acidente de carro ali, que ela cai no rio, depois tu não vê o que acontece, eles só saem, desaparecem molhados depois e tal. No primeiro filme, na primeira versão, parece que ela ficaria presa com o braço esmagado no carro e daí morreria afogada. Também a personagem da Winona Ryder parece que queria ou se mataria no final queimado, uma coisa assim, tem todo um aspecto bem mais pesado do que propriamente o que foi. E parece que eles até referenciam essa primeira parte no roteiro no primeiro filme, uma parte que mostra a Winona Ryder com um braço, uma coisa assim no final, mas eu não me recordo dessa parte. É engraçado pensar que a personagem da Jenna Ortega agora é pra ser a da Winona Ryder. Sim. Só que assim, a Winona Ryder era... Vou ser um pouco incorreto, tá? A gótica estranha do primeiro filme. E esse... se tentam vender a Jenna Ortega como estranha, ela é a mais normal possível, né? É que tu não podia fazer ela gótica. Primeiro que o gótico exato, meio né? que já não dá, né? Tu Nem tem o emo, né? o Nem emo o emo. já meio passou o gótico, então. Segundo, porque ela já fez isso na Fandinha. Sim. Ela teria, Ia ficar muito semelhante, ia ficar muito igual, tu ia repetir no Mas mesmo o que eu digo assim, então, eu tu acho tem alguém engraçado. meio rebelde, assim, que que, eu não aceita a situação da mãe e Isso tal. é bullying. Mas né, essa na situação escola. que eu achei divertida, que assim, numa família de estranhos, o diferente é tu ser normal. É uma coisa meio da família Addams. Assim, a mesma parte da Ela família é, Addams. ela é a personagem normal ali. Deixa eu ver se eu tinha pego alguma outra coisa que eu posso falar sem os spoilers. Do Tim Burton em si, né? Fazia tempo que eu não via um filme divertido do Tim Burton. O último dele tinha sido... Eu não vi o Wandinha, né? Vocês falaram que é divertido e tal, a série. Eu não vi o Dumbo, mas dizem que Eu não vi o é Dumbo tudo também. isso. Não. E pelo que eu tava Filme vendo de aqui... bichinho nunca me pega. Cachorro falante, elefante voador, essas coisas. Cara, assim. eu tentei ver o... O último que eu gostei foi Tubarão, Carlos. Não chega a ser... Aliás, falando em tubarão, eu achei divertida... O lance da piranha, né? O lance das piranhas. Depois Tem a um gente personagem fala, que né? depois a gente fala um pouco mais ali, para não dar A spoiler. gente tem que falar, às vezes eu tava ouvindo nosso podcast, o último, às vezes a gente fala coisa que a gente vai falar, a gente E depois não fala, esquece. A gente esquece, a gente tem que fazer um bonus track assim, Eu do tô, episódio. eu tô procurando a última vez aqui que eu vi um filme do Tim Burton que eu realmente gostei, assim. Os Alice no País das Batman. Maravilhas eram Batman. ok. Batman. O Batman é muito bom. Pelo que eu procuro aqui, cara...
Cara, será que é o Marte Ataca só? Não, tô procurando o diretor aqui, tem mais Esse coisa. foi o filme que, na verdade, lançou o Tim Burton, né? O Beetlejuice. O Beetlejuice, sim, porque ele depois ele faz o Batman junto com o Michael Keaton, Porque né? ele já tinha feito um filme sobre aquele Pee Wee Herman, que não é muito conhecido aqui, mas lá é um cara famoso e tal, mas que não tinha todo esse conceito Tim Burton ali, né? Que o Tim Burton tem uma coisa meio característica dele, assim como o Wes Anderson tem, enfim, essas coisas da estética do filme, assim. E esse foi o primeiro filme que lançou ele, e daí muita gente que viu ali disse, não, tá aqui um novo, uma nova estrela, assim. Aqui, eu gosto até do Fantástica Fábrica de Chocolate, da Noiva Cadáver, mas tô vendo aqui o último filme que eu realmente gostei do Tim Burton é de 2003, que é o Peixe Grande. Acho Que eu acho muito não bom. vi Acho que eu não vi. Com- Assim. Não me lembro, se vi, não me lembro. Com o Ian McGregor. Aquele filme eu acho muito bom. Ele teve uma fase muito Por boa. falar né? em McGregor, tem a cena do bebê, que ele é total transporte, né? É verdade. Eu lembrei a mesma coisa, o bebê andando pelo... Tem um lance que é o bebê do Vamos subir os spoilers. Sobe os spoilers. Sobe os spoilers. Sobe os spoilers. Fala do bebê. Enfim, tem uma cena em que nasce um bebê, né? E o bebê é um bebê com a cara do Beetlejuice. E o bebê começa a subir, depois de fazer uma sangueira, um ataque lá, mata os enfermeiros, ele começa a subir, e daí sobe no teto, e daí imediatamente tu lembra aquela cena meio enlouquecedora ali do Transporting, que é o bebê morto no teto, virando a cabeça. Nosso colega Gonzaga diria que ele é um bebê Beetlejuice. Beetlejuice, é possível. Não, o que eu ia falar antes que agora eu posso falar nos spoilers. Porque assim, tem uma surpresa ali no filme, que é o par romântico eu não esperava essa. da Jenna Ortega. Eu não esperava que fosse o que foi. Tu esperava que ele... Pode falar agora, né? Pode. Pode. Tu esperava que ele tava morto? Não, mas a hora que eles entram... Porque assim, vamos situar, né? Pra quem tá ouvindo esse podcast sem ter visto o filme. Astrid. Eu queria falar de Jenna Ortega o tempo todo. A Astrid, ela sai uma hora meio braba e ela sai andando de bicicleta, ela passa pela mesma pontezinha que os personagens originais morreram. E que passa, e aquela ponte tá em vários filmes também. Exato, mas ali tem alguma hora que eu disse que vai dar alguma merda aqui. Não, mas ela escapa da morte ali 2 ou 3 vezes, que ela quase bate nos carros e tal. E aí depois a bicicleta acaba caindo, ela bate numa árvore, encontra um menino, é o par romântico dela. E aí logo em seguida, no segundo dia, ela... Falando aqui já fica estranho assim, no segundo dia ela já vai pra casa do cara e tal. Mas enfim, aí quando eles estão entrando e ele fala... minha mãe, meu pai... Quando nenhum dos dois virou o rosto... Sim. Ali eu já saquei que eles eram fantasmas. Eu não sabia que o menino era. Mas que eles eram fantasmas, na hora que nenhum dos dois virou o rosto, eu saquei que alguma coisa tinha. De fato, eu não saquei que ele era um fantasma e muito menos que ele seria o vilão da história. Que ele quer levar que ele quer a Astrid, a Jenna Ortega, pro outro lado, né? Pro pós-vida ali, pro pós-vida, pra trocar de lugar com ela. Ela ficar no pós-vida e ele voltar ao mundo dos vivos. E ele é o cara, o assassino que matou os dois pais, né? E depois descendo uma árvore quando a polícia tenta pegar ele e morre. Matou os dois pais e a gente nunca vai Não ficar diz, sabendo. Aí também, too much, né? Não diz. Mas enfim, isso só prova que a história já é mais complexa só por isso aí do que o primeiro filme. Sim. Por isso que eu acho que eles abriram muitas portas ali. Como a Vitória falou, acho que a história da Mônica Bellucci com o Beetlejuice, que é a mulher dele e tal, eu acho que era bem mais interessante, assim. Eu achei que essa ia ser a história que ia ser o rumo do filme. Abre o filme, né? Principalmente pelo jeito que ela aparece, né? Pela forma, tudo ali que se desenrola, enfim, tudo... Eu achei que eles iam explorar mais. Ela me pareceu uma boa vilã, assim. E daí ela meio que fica esquecida. Como o Beetlejuice no primeiro filme, ela fica meio esquecida ao longo da história e volta no final. Ele contando a história de origem dele em italiano é muito bom. Muito legal, muito legal. Ele é muito bom, né? E quando tu mata alguém no pós-vida, a pessoa morre 2 vezes, né? A pessoa morre 2 vezes ou vai para um outro pós-vida, pós-pós-vida. Assim como outra que eu saquei Cai na antes, pós-verdade. Assim. Pós-verdade é o pior que tem. Outro que eu saquei antes dele virar, quando aparece aquele baixinho careca, cara, eu já sabia que era Danny DeVito. Cara. Eu olhei... Num filme do Tim Burton, cara, não tinha como não ser. Eu achei que era o Danny DeVito, mas como eu não tinha ouvido falar nada sobre ele estar nesse filme, não é o Danny DeVito, então. E daí eu saí na dúvida se era ou não. Depois nos créditos aparece o Danny DeVito. É uma participação que não ali é participação especial mesmo. Mas é legal, assim. Não muda nada. Não. Não, o que eu ia falar antes ali, agora que a gente já falou do Menino Fantasma,
E a gente falou, né, da questão do Beetlejuice ser o tarado do primeiro filme. É que, assim, se tu parar pra pensar e bate com o que a Vitória tava falando ali, que a história se dá entre aquelas 3 mulheres ali, né? A madrasta, a Winona e a Ortega. É a Lydia, Astrid e a Isso. Delia. É Delia, isso. Delia. Cara, que eu acho ela muito boa nesse filme. Ela faz sempre o ótima. mesmo personagem, mas funciona muito bem. Catherine nisso. O'Hara, não consigo deixar de ver ela como a moira do Schitt's Creek. Assim como o Justin Theroux é o cara do Leftovers. Pra mim o Justin Theroux vai ser sempre o cara do Cidade dos Sonhos lá, do Mulholland Drive. Pra mim é o cara do Leftovers. Todos os homens nesse filme são escrotos. Sim. Todos. E todos morrem. E fora do filme, não são todos escrotos. Porque se tu parar pra pensar assim, tirando o pai que morre no começo, tá? O Gasparzinho novo é o mais de todos. Sim. O Beetlejuice é um escroto escrotão. carismático, mas Sim. é um escroto igual. O Picareta. personagem do Justin Theroux é um picareta. Sim. Até o padre ali, cara. padre É um estranho. interesseiro, O padre né? estranho, Seu pai é estranho. O padre é um estranho. Tipo assim, ó... O personagem do William Dafoe, que é o cara mais... ele é um canastrão ali, mas ele é... Sim, uma estrela ali. O único personagem... O personagem masculino mais ingênuo de todos é o Bob, que não abre a boca. Bob. É que morre, né? Que morre. Que morre depois. Por Eles uma fazem mulher. uma homenagem, né? Bob, 1400 e não sei 1375, 2024. Bom, agora que a gente está na parte dos spoilers, dá para falar da resolução em si. Que eu acho que é quando eles tentam mais do que nunca fazer um número musical para lembrar bastante o primeiro, né? Que é de novo o casamento, assim como no primeiro era Isso. a tentativa do Beetlejuice de casar com a Lydia, que é a bem Winona mais Ryder. longo até, né? Vocês que viram a Wandinha, o que tem de Wandinha ali? Porque a Jenny Ortega dá uma boa coreografada, né? É dança, né? Pra Não mim, é a mesma dança, mas não, é... mas lembra bastante, né? É. Ali eu acho que ela foge do personagem que ela faz da Astrid e ela volta um pouco pra Wandinha, assim. Até as expressões corporais, o rosto, tudo, assim. Eu acho bem... Lembrou bastante. acho que é a tentativa de viralizar de novo, É. né? Assim como viralizou aquela dança dela. Sim. A mesma coisa, pegando. Só que daí inclui outros personagens, que daí tu junta a Wandinha com o primeiro filme, que também Sim. tinha a galera dançando na mesa de jantar, ali tu bota todo mundo dançando, faz uma grande festa. Mas eu acho que é um pouco isso, assim. E a Wandinha tá meio... A Wandinha, no caso, a Dina Ortega, Dina né? Ortega. Tá meio que se caracterizando por papéis de meninas estranhas, né? Que era um Sim. pouco o papel que a Winona Ryder tinha nos anos 80, início dos anos 90, ou de menina estranha, ou de menina problemática, ou de outsider, assim, né? Depois ela passa para os filmes indie, né? E que também são meninas, sempre meninas problemáticas, né, e tal. E até, eu tava vendo uma entrevista, tava lendo uma entrevista da Dina Ortega, eu acho que foi uma longa entrevista que ela deu pro New York Times, e ela contando o quanto ela se apoiou no Winona Ryder durante as filmagens, Sim. porque a Winona Ryder passou muito pelo que ela tá passando agora, de ser uma grande referência, de ser de uma hora para outra explodir, ter várias pessoas em cima dela e E ela tal. é muito jovem, né? Ela tem 20 e poucos anos. 21 ela tem. Muito A Winona jovem. Ryder continua, ela, com algumas retoques aqui e ali. Cara, mas é impressionante como Muito parecida. ela parece ainda alguém jovem. Sim. Ela, passou a expressão 40 dela anos e é... ela não sei se é uma fragilidade que ela passa. Ela tem uma vibe meio Ralph Macchio, né? É verdade. Do Karate Kid, que é o verdade. cara que tem... É uma boa um, comparação. né, Eu não que é entendi, mas... É o cara do Karate Kid. Do Karate Kid, que tem O sempre Daniel a cara de San. gurizinho. Sei. Ele tem Sei. Aham. 50 anos e tem uma cara de mesma guri. cara de É. menos de 30, Isso. assim. Cara. Que era um pouco, acho que a cara que teria o Michael J. Fox se não tivesse problema de Parkinson dele, assim. Eu acho que Também. ele era um cara que também teria essa... Também. Mas assim, ela e ela, assim, é engraçado, né? Porque a Winona Ryder, ela era meio que uma... It Girl, assim, ali dos anos 80 e 90. E depois ela teve lá as tretas dela de cleptomania, né? Porque rico, quando rouba, é cleptomaníaco, não é ladrão. E ela ficou um tempo sumida, assim, né? A grande volta dela foi o Stranger Ela se Things. envolveu muita furada, né? Ela namorou Sim. trocentos rockstar, assim, então ela viveu a vida louca, assim, naquele período. Sim. E daí meio que, né, perdeu o trem da história, assim. E voltou agora com Stranger Things. E ela era boa atriz, cara. Não, Não, continua ela sendo, é né? boa. Ela teve em vários filmes, tanto filmes... Eu acho que o último grande filme dela, pós-sumiço, foi aquele Garota Interrompida, né? Ou teve algum depois? Ela tá no Cisne Negro, né? Ela tá no Cisne Negro, mas é um papel... Ela é a antagonista? Ela é a antagonista, Ah, a não Natalie lembrava. Portman. Eu não lembrava. É verdade. Pode ser.
Mas assim, ela... Bom, na época ela fez o Edward, né? Também com o Tim Burton. Johnny Depp. Que ela teve um romance com o Johnny Depp. A famosa tatuagem do Johnny Depp, que é o Winona Forever, que depois ele apaga, né? Pra ficar Winona Forever. Ela tá no Drácula, do Coppola. Ela deu entrevistas também dizendo... Porque ela era muito nova também naquela época, né? E ela deu entrevistas dizendo que ela também deu uma afastada... Porque os caras, tipo assim, o assédio era constante, assim. E aí tu imagina, uma E ela menina era dos seus jovem, 20 né? e poucos e um monte de veião à volta. Tanto o veião quanto o gurizão à volta. Então, acho que essa relação dela com a Ortega, acho que quando ela fala de lidar com o sucesso, tem um pouco disso Porque também. ela era ainda mais jovem que a Ortega no primeiro filme, né? Era, acho que sim. A Ortega, ela começou jovem, né? Ela fazia, acho que não sei se algum programa da Disney, alguma coisa assim, mas ela era uma daquelas atrizes mirins, né? E daí depois que ela começou a fazer um outro filme, estourou com a Wandinha. E depois participou do Pânico. Pânico, né? Mas estourou com a Wandinha e daí ali na Wandinha, sim, ela começou a dizer que ela teve que encerrar o Twitter. Assim E eu como não todos sei nós, se foi- né? Mas ela foi por causa do assédio que Tá recebia. sensível. Ela não podia postar nada e recebia A Winona Ryder deu uma entrevista recente agora, nessa onda de entrevistas para divulgação do filme, que é mostrando um pouco de preocupação com o fato da nova geração. E ela disse assim, deu a entender que é dos atores mais jovens que ela tem trabalhado. Não sabe se é a Jenna Ortega, mas ao que tudo indica, ela tá É a dando Millie mais Bobby. dica pro pessoal do Stranger Things, da Millie Bobby Brown. Que é o fato da galera trabalhar com cinema e não ver filmes, cara. Ela, tipo assim, sabe, essa nova geração não vê filmes. E ela diz assim, teve artistas com os quais eu trabalhei desse pessoal mais jovem, que eu falo do filme e eles me perguntam qual é a duração. Tipo, não é se o filme é bom ou não. E, coincidentemente, tem uma entrevista da Millie Bob Brown dizendo que, dependendo se o filme for muito longo, nem ela para ver, mesmo se for um filme dela. Porque é uma geração não só criada nesses vídeos curtos, assim, de TikTok, Instagram, enfim, mas também que floresceu, né? Que cresceu e que foi gerada muitas vezes nesse período de séries, né? Sim. Que é quando tu tinha episódios de 1 hora. São pequenos filmes de 1 hora, 40 minutos, né? Ou às vezes até de 30. Então, tu pegar uma duração de 1h45, que nem esse que a gente viu, para muita gente já é um filme extremamente longo. Sim. E se tu pega agora esses diretores que têm essa ideia de bom, já que as pessoas ficam 8 horas vendo uma série, vamos fazer um filme de 3 horas, que as pessoas também vão ver. Só que é diferente, né? Porque a série tu vê, mexe no celular e para e volta. O filme, em tese, é de uma tacada só. Tu acha que o quanto o fato do... Antes, ok, tudo bem, sempre teve locadora, videocassete, CD e tudo mais. DVD, na verdade. Mas o quanto tu acha que a expansão do streaming, e aí tu tem muito mais acesso a filme em casa... Porque assim, se tu tá no cinema, é muito mais difícil tu parar pra mexer no celular. Deveria, pelo menos, né? Em casa, tu... Vai parar. A galera indo menos no cinema, tu cria menos o hábito de parar pra ver o filme. Tu tá sempre habituado a ficar Fica fuçando todo mundo no cinema, com 2 né? telas. Fica todo mundo com 2 telas, assim. Então, isso é desde pequeno, né? Desde, tipo, tá criando uma geração assim... Você tava vendo um vídeo até do Porta dos Fundos, que é uma entrevista com um pediatra ali, e eles perguntam, quantas telas uma criança de 2 anos deve assistir? E o cara, nenhuma. Ele fala, como assim? Né? Então, é isso. É uma geração inteira criada com 2, 3 telas ao mesmo tempo, né? Na verdade, prestando atenção em várias coisas e nada ao mesmo tempo. Então, fica difícil de tu realmente botar essa galera no cinema para ver um filme de 1h30 ou 2 horas, né? Então, essa eu acho que é um pouco da dificuldade que a Winona tá referenciando ali, dessa nova geração, assim. Não, o clima maravilhoso no Stranger Things deve ser, né? Ela gravando com as crianças. Ela tem mais uma temporada ela mesmo, foi né? esperta, ela falou na última temporada. Um clima ótimo. Eles já estão gravando, se eu não me engano. Acho que a ano que vem E tem. a única que não envelheceu foi ela. As crianças... Porque as crianças não são mais crianças. Sim. Mais um pouco a Millie Bob Brown alcança ela. Exato. A outra menina já deve ter alcançado lá. Qual Ruiva? A ruiva? Nancy. Não. Sim, a irmã do... A irmã mais velha lá. Sim. Essa já alcançou, Winona. Bom, não sei se vocês têm mais alguma coisa para falar do Beetlejuice, ou se a gente já vai para as notinhas e depois para as dicas. A Vitória tá com medo Acho das que não, dicas. só a curiosidade que parece que o Beetlejuice foi o primeiro filme enviado por DVD da Netflix. Sabe aquele processo que eles vão dar por e-mail? Sei, Parece sei, que sei. o primeiro foi o Beetlejuice. Tu vê só. Curiosidades.
Tu tinha falado também Trivias. o título do programa dela, né? Era o título original. O título do programa Ghost House, que é o programa que ela apresenta no começo do filme, que ela tá fazendo esse papel que o Carlos falou de uma apresentadora de um programa de casas mal assombradas. E Ghost House era um dos nomes originais que eles tinham bolado pro filme do Beetlejuice antes de se tornar Beetlejuice. Então tá, notinhas. Vitória, pode começar. 0 a 5. 0 a 5? Acho que eu dou um 3,5. 3,5. Divertido, mas 3,5 justamente muito por aquilo que a gente estava falando antes, né? De ter um monte de história ali, principalmente pela história da Bonitona com o Beetlejuice não ser explorada tanto quanto eu gostaria. Aliás, Tim Burton, que não é bobo nem nada, ou a Mônica Bellucci, que não é boba nem nada, Talvez engataram o um Tim Burton. romance a partir desse filme. Foi a partir desse filme. Eu Foi achei a que eles já partir- estavam antes. Não, foi a partir desse filme. Qual outro que a gente tava falando? No Pisque Duas Vezes, que a Zoe Kravitz e o Que também não foi bobo Channing nem Tatum. nada. Nem ele, né? Nem ele, Mas o primeiro Beetlejuice, a Catherine O'Hara, até hoje ela tá casada com um cara que ela conheceu, que era da produção, que ela conheceu no primeiro filme. E disse que o cara tava afim dela e tal, e o Tim Burton chegou e ela disse, o cara me olha, mas não chega, não sei o quê. E daí ele falou, por que tu não... tá interessado? Por que tu não vai falar? Eu não sabia que a gente podia falar com os atores dos filmes. Daí ele Foi lá, falou e deu certo. falou, deu certo, estão casados até hoje. Tá aí, Mônica Bellucci. Né? Márcio, Dica. Cara, eu ia antes dar uma da dica tem a Nota. notinha. é Acho que notinha. vai se Pensei que era escapar. dica. Já tava pensando que eu tô meio sem dica hoje. 3 estrelinhas eu dei. 3 Beetlejuices aí. Eu também. Uma pra cada Beetlejuice. Também fui de 3, mas assim, às vezes o 3 é tipo assim, só 3. Não, esse é um 3 legal, assim, não é um 3 demérito. Não. É um 3 com 3 estrelinhas com estrelinha. Agora sim, dicas. Vai lá, Márcio. Tô empolgado pra dar as dicas. Não, eu ia dar uma dica de um filme do MUBI, mas eu acho que ele já saiu do MUBI, então eu não vou dar, porque também dá dica de um filme que eu não sei se tá em algum outro stream, é meio sacanagem, assim. Então a minha dica vai ser Retrato de uma Jovem em Chamas, que tá no Amazon Prime. É a história de uma pintora que é contratada para fazer um retrato de uma mulher que vai se casar com cara, o filme se passa no século XVIII, se eu não me engano. E ela vai se casar com um pretendente lá de outra cidade. Ela tem que fazer o retrato para mandar pro cara conhecer a mulher. Só que no meio tempo elas se apaixonam, as duas se apaixonam e começam a viver um romance meio proibido, assim, que é mais um romance de desejo, mais propriamente do que de concretizar o romance. Assim. Então é um filme bem bom, me surpreendeu. Até estou tentando ver quem é o diretor, que é Celine Sciamma, não sei como é que se fala esse sobrenome assim. Sciamma. Então é Retrato de uma Jovem em Chamas do Prime. Vitória. Clima tenso. Eu vou dar de dica a única coisa que eu assisti de nova nessa última semana, por indicação de Carlos Corrêa, porque tudo que eu assisto é a indicação dele. Cidade de Deus, a série. É uma série baseada no filme Cidade de Deus, e ele dá um pulo na história de 20 anos e traz novamente os personagens do filme, como o Buscapé ali de novo como protagonista, enfim, agora repórter fotográfico. Ele volta para a favela que acontece no primeiro filme, e a história vai se desenrolando a partir disso, assim. A série não está completa ainda, tem 2 episódios no max, mas vale a pena. No início tá sendo surpreendente. Isso. Eu também, como não tenho visto nada nos últimos dias, estava pensando aqui, o que eu vou dar de dica? Eu vou dar de dica os outros filmes do Tim Burton. Tava olhando aqui onde é que eles estão. Tô escolhendo meus preferidos aqui. Bom, fora os 2 primeiros Batmans, que eu acho muito bom, né? Tanto o Batman, só que era o título, quanto Batman o Retorno. Os 2 com o Michael Keaton, né? O segundo com... Tem muita gente que acha que, na verdade, até o segundo é melhor que o primeiro, que é o com a Mulher Gato e o Pinguim, né? A Michelle Pfeiffer e o Danny DeVito. Eu gosto muito do... Tava só vendo aqui onde é que eles estão. O Edward Mãos de Tesoura. Isso é ótimo. Winona Ryder e Johnny Depp. Tá no... Já é um casal? Eu acho que sim, em algum momento, sim. Tá no Disney Plus, assim como tá no Disney Plus. O que talvez... Eu até gosto mais do Edward Mãos de Tesoura e do Batman.
Mas talvez, assim, se for analisar cinema, acho que o melhor filme dele é o Ed Wood, né? Que é o que retrata a carreira do Ed Wood, que era considerado o pior diretor de todos os tempos, que é o Johnny Depp. Um dos melhores papéis do Johnny Depp, né? Isso porque eles não Johnny viram Era Depp de Ouro, faz- aquele filme clássico isso, que a gente viu no cinema. Ed Wood também tá no Prime. Eu gosto muito também do Peixe Grande, mas pelo que eu olhei, esse aqui aparentemente não tá nos serviços de streaming. E aquele outro que eu tô procurando aqui só para ver se ele tá... Ah, tá aqui. Aparentemente também não tá em nenhum lugar. Que é o A Lenda do Cavaleiro Sem Cabeça. Também com o Johnny Depp. Também esse um pouco mais sombrio que os outros, né? Os outros têm um quê de comédia. O Tim Burton é um cara com estilo, assim. Tu pode ver... É um diretor que, se não tiver os créditos, tu sabe quem tá dirigindo, assim, né? O que eu acho, ele é muito que eu característico. acho bacana. Acho que por hoje e por essa semana era isso, né? A gente já gravou o programa do Kill Vamos voltar Massacre só no daqui Trem. a 2 semanas, acho. Mas semana que vem a gente volta. Eu e o Márcio vamos discutir se vai ser uma série ou não, né? A gente vai ver se vai dar tempo ou não. Então tá. A gente vai ficando por aqui. Um abraço e tchau. I need you to help me save my daughter. But how do I know that you're gonna keep your word? I swear on my dead mother's soul. Days. Bob, you and the boys stand guard. Nobody gets through. Let's go, honey. Recognize this puss. Never seen that chick before in my life. Or afterlife. Are we doing this? Beetlejuice, Beetlejuice, Beetlejuice. I'm needed upstairs. Bob, hold down the fort. Spill your guts. Who wants to go first? All right, I will. See, I'm willing to do the work. Swear the afterlife is so random. You're that thing from my dream. Really more nightmare material. Confronting the unknown, conquering your fears. There's nothing harder. What the f? Thank you all for coming to this special occasion, but right now with like a little privacy.